Súmula 342. Cabe agravo no auto do processo e não agravo de petição do despacho que não admite a reconvenção. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Não cabe ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente do trabalho. A imunidade da autarquia financiadora quanto ao contrato de financiamento não se estende à compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. É legítima a cobrança ao empreiteiro do imposto de vendas e consignações sobre o valor dos materiais empregados quando a empreitada não for apenas de lavor. Está sujeita ao imposto de venda e consignações a venda realizada por invernista não qualificado como pequeno produtor. É legítima a incidência do imposto de venda e consignações sobre a parcela do preço correspondente aos ágios cambiais. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. O STF não é competente para conhecer demandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a doação de imóvel. O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a transferência do domínio útil. As emendas ao regimento do STF sobre julgamento de questão constitucional aplicam-se aos pedidos ajuizados e aos recursos interpostos anteriormente à sua aprovação. A imunidade do artigo 31, inciso 5 da Constituição Federal não compreende as taxas. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao STF quando manifestamente incabível ou apresentado fora do prazo ou quando for evidente a incompetência do tribunal. A Constituição Estadual pode estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do Ministério Público. A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada por culpa do cartório. O prazo do recurso ordinário para o STF em habeas corpus ou mandado de segurança é de 5 dias. É legítima a cobrança em 1962 pela Municipalidade de São Paulo do Imposto de Indústrias e Profissões, consoante as leis 5917 e 5919. São improcedentes os embargos declaratórios quando não pedida a declaração do julgado anterior em que se verificou a omissão. A simples adesão à greve não constitui falta grave.
indispensável o traslado das razões da revista para julgamento pelo TST do agravo para sua admissão. Na composição do dano por acidente do trabalho ou de transporte, não é contrário à lei tomar para base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. Provada a identidade entre o trabalho diurno e o noturno, é devido adicional, quanto a este, sem a limitação do artigo 73, parágrafo 3º da CLT, independentemente da natureza da atividade do empregador. Músico integrante de orquestra da empresa, com atuação permanente e vínculo de subordinação, está sujeito à legislação geral do trabalho e não à especial dos artistas. No típico acidente do trabalho, a existência de ação judicial não exclui a multa pelo retardamento da liquidação. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início da segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará do primeiro dia útil que se seguir. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não está compreendida na isenção do imposto de consumo para automóvel usado trazido do exterior pelo proprietário. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não incide sobre borracha importada com isenção daquele imposto. É devido adicional de serviço insalubre calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário mínimo acrescido da taxa de insalubridade. As taxas de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais são legítimas quando incidem sobre matéria tributável pelo Estado. O acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Não é devido o imposto federal de selo em contrato firmado com autarquia anteriormente à vigência da emenda 5 de 61. Está isenta da taxa de previdência social a importação de petróleo bruto. São incabíveis os embargos da Lei 623, de 49, contra provimento de agravo para subida de RE. O recurso ordinário e o extraordinário, interpostos do mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. O legislador ordinário só pode sujeitar civis à justiça militar em tempo de paz nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares. Oficiais e praças das milícias dos estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a justiça comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles. São inadmissíveis embargos infringentes sobre matéria não ventilada pela turma no julgamento do RE. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão unânime do STF em ação rescisória. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão do STF em mandado de segurança. São inadmissíveis embargos infringentes contra a decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais.
Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, inciso 3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. No RE, pela letra D do artigo 101, inciso número 3 da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Nos embargos da Lei 623, a prova de divergência far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, que a tenha publicado com a transcrição de trecho que configure a divergência mencionada, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.